Nomenclatura do turismo. Há uma linguagem específica utilizada entre agentes de viagens, companhias aéreas, hoteleiros e todos que trabalham na área do turismo. Termos a serem usados internamente, que facilitam e garantem a boa comunicação e atendimento dos procedimentos. Muito importante lembrar que esses termos nunca devem ser usados com passageiros, apenas internamente. No momento da venda, devemos usar a linguagem mais simples possível para o bom entendimento do nosso cliente. Temos que conhecer glossário do turismo, alfabeto fonético, Código de cidades e aeroportos, Código das companhias aéreas e suas origens, Glossário do turismo, principais termos. Voucher é o documento entregue ao passageiro com todas as especificações de serviços turísticos adquiridos. Ele pressupõe a confirmação dos serviços discriminados. É muito importante observar um voucher se ele tem nome do fornecedor, endereço e telefone. Também é importante observar se tem número da confirmação e nome da pessoa que confirmou o serviço, pois isso evitará que na portaria de um hotel ou na chegada no aeroporto seu voucher seja negado, não seja aceito, não seja confirmado. Check-in. O momento em que o passageiro apresenta seu voucher no hotel, dá entrada e preenche os formulários para iniciar o seu período de hospedagem, ou o momento que o passageiro inicia um serviço. Check-out, momento em que o passageiro fecha a conta para se retirar do hotel. Early check-in, quando o hotel permite que o hóspede se instale antes do início da diária, normalmente ao meio-dia, uma cortesia que só é oferecida se o hotel tiver quartos disponível e o gerente ou responsável autorizar sem custos adicionais. Late check-out, quando o hotel permite a permanência do hóspede além do término da diária, normalmente ao meio-dia, uma cortesia que só é oferecida se o hotel tiver quartos disponíveis e o gerente ou responsável autorizar sem custos adicionais. Pensão completa. Diária de hotel que inclui 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, normalmente sem bebidas. MAP ou meia pensão. Diária de hotel que inclui 2 refeições, café da manhã e almoço ou jantar, normalmente sem bebidas. All inclusive. São planos de hotel nos quais são incluídos, além de pernoites e das refeições, todos os extras, lavagem de roupas, bebidas alcoólicas, frigobar e etc. City Tour, passeio com duração média de 3 horas para mostrar ao passageiro os principais pontos turísticos e culturais da cidade em que ele está visitando. Trata-se de um passeio de reconhecimento. By Night é um passeio noturno que geralmente inclui ingressos a casas de show ou visita a pontos turísticos. No show é o não comparecimento do passageiro no dia e horário marcado para a utilização de um serviço adquirido, mais usado para embarque em companhias aéreas e hospedagem. Home list, relação de nomes de passageiros
divididos de acordo com os hotéis e acomodações a serem utilizados. Valet. Mordomo que atende andares executivos nos hotéis. Funcionário que atende os quartos. Valet parking. Estacionamento com manobrista. É o manobrista. Bloqueios ou allotment. Número de assentos em companhias aéreas ou apartamentos em hotéis reservados para utilização por parte da operadora ou agência de viagem, desde que reportados dentro de um prazo determinado antecipadamente e com um acordo entre estas empresas. Code sharing é um acordo entre companhias aéreas em que elas dividem as vendas de lugares nos voos. Boarding Pass, o cartão de embarque. É o cartão de embarque distribuído aos passageiros em um avião após a formalidade do despacho, do check-in. Voos regulares. Voos operados regularmente pelas companhias aéreas para voos comerciais nos quais dispomos de acordos comerciais. Voos charters ou fretamentos. Voos realizados em uma aeronave fretada com tarifas mais econômicas que as praticadas no mercado normalmente e com regras pré-estabelecidas quanto à duração, data de saída, regresso e destino, entre outras. Duty Free é o regime de aquisição por cidadãos residentes em um país estrangeiro ou chegados a um país a partir de um regime estrangeiro de bens de consumo correntes, isentos de impostos aduaneiros. Aplica-se a lojas de aeroportos e gares marítimos. Day Use ou Day Rate é uma tarifa especial empregada na hotelaria pela utilização de quartos durante o dia. Pode ser igual ou inferior à tarifa normal e é usada por hóspedes que viajaram durante a noite e que estão em trânsito na cidade e precisam recompor-se de cansaço durante o dia. Pax, termo utilizado para se referir a passageiros, utilizado por agências de viagens, companhias aéreas e empresas de turismo. Upgrade, quando seu cliente recebe da companhia aérea ou de um hotel um produto melhor do que comprou. Por exemplo, compra na classe econômica e viaja na executiva. Normalmente, essa vantagem é oferecida quando se trata de cliente VIP ou quando a companhia está com voos estourados e não tem outra opção. Traslado in. Mesmo que traslado de chegada, do aeroporto para o hotel ou para um destino qualquer solicitado pelo passageiro. Traslado out. Transporte do hotel ou de um destino qualquer para o aeroporto. Tipos de cafés da manhã. Continental Breakfast é o café da manhã que inclui, no mínimo, uma bebida, café, chá ou leite e pão ou torradas, e algumas vezes suco de frutas ou geleias. É o café mais simples oferecido por um hotel, normalmente usado em hotéis categorias turísticas na América do Sul e na Europa. American Breakfast geralmente inclui a maioria ou todos os itens seguintes: ovos, salsichas, bacon, fatias de pão, torrada, geleia, manteiga, panquecas, flocos de milho, cereais, chá, laranja, frituras. É um café da manhã mais forte
e é oferecido normalmente nos Estados Unidos, México e Canadá. Café da manhã buffet. É o café da manhã mais usado pelos hotéis brasileiros. Oferecem pães, frios, iogurtes, bolos, frutas e cereais. É um café da manhã completo e livre para se servir quantas vezes quiser. Forfait é o serviço que chamamos de viagem sob medida, um roteiro de viagens feito para atender à necessidade específica do passageiro. Você vai fazer um forfait quando o seu passageiro não encontrar em sua agência um produto que atenda às suas necessidades. Então você vai relacionar os serviços e montar você mesmo o pacote do seu passageiro. Ao lado, um modelo de planilha que você vai encontrar anexo a esse curso. Alfabeto fonético. Como usar? Substitui-se a letra pela palavra. Exemplo: no lugar de falar A, fala-se alfa. Digamos que o sobrenome de um turista seja difícil de escrever. É nessa hora que você usa o alfabeto para soletrar a outra pessoa o sobrenome complicado. Exemplo: Sr. Hoffman. Soletrando seria Hotel Oscar Fox Fox Mike Alpha November November. Quem usa o alfabeto fonético? Hotéis, agências de viagens, companhias aéreas, polícia militar, radioamadores, pilotos de avião, marinha, exército, força aérea, taxistas e turistas experientes. Um exemplo de onde iremos usar esse alfabeto. Os profissionais de turismo usam para passar código de reservas aéreas. Quando você efetua uma reserva em qualquer companhia aérea nacional ou internacional, quando finaliza essa reserva, recebe um código que é composto de letras e números. Alguns exemplos abaixo. Neste momento, você vai usar o alfabeto fonético, pois a troca de qualquer uma das letras impossibilita a localização da reserva. Alfabeto fonético: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golf, Hotel, Índia, Juliet, Kilo, Lima, Mike, Nair, Oscar, Papa, Quebec, Romeu, Sierra, Tango, União ou Uniforme, Vitor, Whisky, Xadrez, York ou Yankee, Zulu. É muito importante lembrar que esses termos são universais. São usados em todas as partes do mundo. Código de cidades e aeroportos. O Código Aeroportuário IATA é um código composto por 3 letras que designa os aeroportos em todo o mundo. É definido pela Associação Internacional de Transportes Aéreos. Os caracteres destacadamente mostrados nas suas etiquetas de bagagens anexadas nos balcões de check-in são um exemplo da utilização de tais códigos. Outro exemplo: onde iremos usar esses códigos? Precisaremos desses códigos a todo momento, pois todos os destinos e rotas são descritos através desses códigos, por operadores e companhias aéreas em todo o mundo. Os códigos também são universais. Observe abaixo, do lado esquerdo da nossa lâmina, a interface do sistema Amadeus. Observe que neste momento você já encontra a localização dos códigos na descrição das cidades de origem e de destino. Um modelo simplificado do lado direito
mostra aqui a origem e os destinos em códigos. Se você não conhece os códigos, você não vai saber o destino. Você não vai saber para onde o passageiro quer ir, ou para onde ele foi, ou para onde ele vai. Um exemplo importante do conhecimento dos códigos está abaixo. Essa interface mostra um trecho de João Pessoa para São Paulo. João Pessoa, JPA. São Paulo, Vitor Charlie Papa. Importante lembrar que São Paulo tem 3 aeroportos. O aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Guarulhos e, neste caso, descrito por esta companhia aérea, tem o aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, a mais de 100 quilômetros de São Paulo. Você imagina embarcar um passageiro com destino a São Paulo e ele chegar em Campinas? Se o agente de viagem não conhece o termo, vai ler São Paulo e vai mandar o passageiro para qualquer aeroporto, não para o aeroporto ideal. O aeroporto de Viracopos fica distante de São Paulo. Isso traria um grande problema para você. Nesta lâmina, relacionei os principais códigos de destinos. Não são todos, pois são milhares de códigos. Esses são os principais: capitais brasileiras, destinos mais procurados no Brasil, turísticos, e os destinos mais procurados pelos brasileiros para fora do Brasil. Código e origem das companhias aéreas. O principal motivo de saber a origem de todas as companhias aéreas é aprender a montar rotas aéreas. Ao lado, você vê que eu relacionei algumas companhias aéreas e suas origens. Qual o objetivo de saber a origem das companhias aéreas? Como podem observar na lâmina abaixo, cada companhia aérea só voa do nosso país para o país dela de origem, não sendo permitidas paradas em outros países. Então, se você tem um passageiro que vai a Portugal, a Lisboa, a prioridade seria vender uma companhia brasileira que voa para Lisboa, que terá um voo direto. Uma companhia portuguesa que voa para Lisboa, que terá voo direto. Ou uma companhia vizinha, que tem uma conexão curta. Então, a preferência, companhia brasileira, companhia do voo de destino e depois os países em volta daquele país de destino. Lógico que você vai encontrar em determinado momento uma companhia aérea com destino muito distante do seu objetivo com uma tarifa muito mais baixa. Isso não quer dizer que você não pode vender. Você pode vender. Você tem que informar ao seu passageiro que a conexão é ruim, é demorada, é longa. Por exemplo, um passageiro que vai a Lisboa voando Lufthansa vai voar Brasil, Frankfurt, Lisboa. Ela jamais vai fazer um voo direto. Um passageiro que vai voar para Lisboa com a British vai fazer Brasil, Londres, Lisboa. Nunca um voo direto. Quanto mais curtas as conexões, mais confortável o voo. Como usar o 4 rodas? O Guia 4 Rodas consiste em um roteiro de hotéis, restaurantes, pontos de informações como distância, localização de hotéis e pontos turísticos das principais cidades do Brasil. É atualizado anualmente e serve como referência de qualidade, pois os fiscais que visitam os hotéis não se identificam. Eles pagam pela hospedagem, portanto, são imparciais. Ele classifica os hotéis em vários aspectos: conforto, estilo, localização. Descreve os serviços disponíveis, endereço, número de quartos, forma de pagamento. Na maioria das cidades localizadas, o hotel em mapas.
É muito importante que nós, agentes de viagens, tenhamos um guia 4 rodas para dar informação sobre qualquer cidade brasileira. Cidades grandes, cidades pequenas, cidades que têm aeroportos, cidades que não têm aeroportos. Informações que são difíceis de você encontrar facilmente, que estarão à mão. Um exemplo disso. Vamos dizer que um passageiro liga para você dizendo que quer ir a Monte Verde, em Minas Gerais. Primeira coisa que você vai ter que informar é que essa cidade não tem aeroporto. Na mente de um agente de viagem sem um 4 rodas, na lógica, seria informar que ele teria que voar para Belo Horizonte. E esse seria o aeroporto mais próximo. O que seria um grande erro, pois Monte Verde fica a 499 quilômetros de Belo Horizonte e São Paulo fica a 167 quilômetros. Não só a informação de distância, mas o seu passageiro já poderia ter informação de se tem hotel em Monte Verde, que padrão de hotel é esse que ele poderia se hospedar, se o hotel tem piscina, quantos habitantes tem a cidade, pontos de informação, se o hotel tem estacionamento, se a cidade é de praia, se é uma cidade histórica, se é uma cidade de estância, se é uma cidade de serra. Então, informações que nós demoraríamos a ver na internet, teríamos que retornar a ligação. Enquanto você tem o guia 4 rodas na mão, você pode passar todas essas informações no momento da consulta. Isso vai facilitar muito para o seu cliente e vai mostrar rapidez e eficiência de sua parte. Aqui mais alguns exemplos de informações que o 4 rodas pode lhe fornecer. Como se o apartamento tem telefone, ar-condicionado, calefação, lareira, se aceita animais, se tem algum tipo de traslado, se tem acesso Wi-Fi, se tem quarto para deficientes físicos. Também se na área social tem golfe, cavalos, playground, se tem ginástica, se tem ofurô, se tem piscina. Não limitando-se apenas aos hotéis, nós também encontramos informações sobre restaurantes, qualidade da cozinha, nível de conforto e serviço, faixas de preço, as atrações. Próximo módulo. Módulo 3. Conceito e procedimentos iniciais.